Com temor reverente, saúdo ao monte de Sião, nossa mãe, Cristo Lisbete. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, teus filhos espirituais. Saudações a Dime Devin, filhos obedientes que escutaram bem, assim como tua semente espiritual em todas as nações que prestou atenção nas palavras de vida eterna que saem da final trombeta, a esposa de Deus. Em Salmos 43:3 se lê: Envia a tua luz e tua verdade, Cristo Lisbete, para que ela me ensine o caminho que leva a teu santo monte, a esposa de Deus, ao lugar onde tu vives, na mente. Como Cristo imortal já está morando fisicamente entre seu povo, é neste tempo que podemos identificar as figuras da luz, a verdade, o caminho e o santo monte, que é a pessoa de Cristo Lisbete, que como nossa ajuda idônea foi enviada por Deus Pai, Melquisedeque, para ensinar-nos. Como os selos do livro foram abertos nesses últimos tempos, as profecias bíblicas estão projetando sua luz pela manifestação visível do Cristo contemporâneo. Está escrito em Isaías 65:25: O lobo e o cordeiro, figura da mente carnal e espiritual, serão apacentados juntos, já foram reconciliados em nossa mente, e o leão comerá palha como boi, figura da reconciliação das duas mentes, e o pó será o alimento da serpente. Ainda hoje, as gerações vivem com suas ações carnais, não afligirão, nem farão mal ao próximo em todo o meu santo monte, diz Melquisedeque Lisbete. Cristo Lisbete é a luz do mundo, apresentando-nos seu poderoso evangelho que ilumina nossa mente, onde mora a mente carnal, o lobo, o leão, e a espiritual, o cordeiro, o boi, figuras do irmão mais velho e do irmão mais novo. Chegou o tempo profético, onde só ela julgaria os mistérios ocultos do evangelho eterno. Uma vez que julga nossa mente com sua palavra, se aclara a verdade que nos limpa e purifica, apresentando-nos assim como sacrifício aceito ao Pai, que nos faz chegar ao Monte Santo, que é onde já mora a Rainha Deus Mãe Cristo Lisbete. Já se efetuou a reconciliação na mente, já que desses dois povos, a mente carnal e a mente espiritual, fez um só, e ambos moram em uma só mente, derrubando assim a parede intermediária que havia entre os dois. Agora tratamos com amor ao nosso inimigo, a mente carnal, que nos fazia sofrer. Leamos agora Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, a esposa de Deus, Lisbete, vocês que em outro tempo estavam longe, só vivendo na mente carnal, foram trazidos para perto pelo sangue de Cristo, o sacrifício na mente do último Cristo. No velho regime da carne, estávamos longe de nosso Deus, Melquisedeque Lisbete, pelo acionar do irmão mais velho, que são os deleites temporários da carne, já que não havia se manifestado a ordem de Melquisedeque, Deus Pai, na mente de sua amada esposa, Cristo Lisbete. E é aqui onde se opera essa aproximação espiritual, quando aceitamos a segunda manifestação de Cristo Lisbete, proclamando sua mensagem de vida eterna. Versos 14 e 15. Porque ela é nossa paz, Cristo Lisbete, que de ambos os povos a mente carnal e a espiritual fez um, derrubando a parede intermediária de separação, abolindo em sua carne as inimizades, a lei dos mandamentos expressados em ordenanças, para criar em si mesma, dos dois, um só e novo homem, trazendo a paz. No velho regime da letra, andávamos nas obras de nosso homem carnal, atos que não nos davam paz, já que não tínhamos a sabedoria de Deus para poder governar. Mas uma vez manifestada a esposa de Deus, em Cristo Lisbete, e ao reconciliar a mente carnal e a espiritual, veio essa paz,
Já que antes era uma luta acirrada entre ambos, já que os desejos da carne se opunham ao espírito, essa parede intermediária é figura da carne, o véu de nossa mãe, Cristo Lisbete. Além disso, a representa como a mediadora entre Deus e os homens. Ela é a que fez a divisão com o seu evangelho eterno para identificar as duas mentes em seus filhos. Também a figura do véu, do templo, por ser uma mulher. Agora, nesta dispensação, essa parede foi derrubada, já que as inimizades são reconciliadas, porque nos foi outorgado o mistério da reconciliação. Efésios 2,16, e mediante a cruz reconciliar com Deus a ambos em um só corpo, matando as inimizades. Essa cruz representa a vitória sobre a mente carnal. Não é a cruz onde morreu Cristo Maria, mas a mente de Cristo Lisbete, já que ali venceu com amor ao último inimigo, morreu aos seus próprios desejos carnais. Efésios 2,18, porque por meio dela, Cristo Lisbete, todos temos entrada por um mesmo Espírito ao Pai. Só mediante o sacrifício vivo e santo de nossa mãe, Cristo Lisbete, é que agora podemos ter acesso ao Pai, Melquisedeque, já que ela, como sua esposa, representa esse aroma suave do verdadeiro sacrifício que agrada a Ele. Explicando tudo o que foi dito, podemos dizer ao ser humano, sem Deus, Melquisedeque Lisbete é figura do que se narra em Gênesis. Ali se lê que a terra estava desordenada, a mente carnal, e vazia, sem o Espírito de Deus. Com a aparição pública de Cristo Lisbete, entendemos muito melhor agora que é pela fé que se agrada a Deus Pai e Deus Mãe. Recordemos que Abel, pela fé, ofereceu a Melquisedeque Lisbete um sacrifício mais excelente, figura do Espírito. Não foi assim com seu irmão Caim, figura da carne, que ofereceu sem fé seu sacrifício. Portanto, a oferta de Abel alcançou o testemunho de que era justo e é recordado até os dias de hoje. É profético que só os justos herdam a terra, figura da mente transformada. Leiamos Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus, Melquisedeque Lisbete, um sacrifício mais excelente que Caim. Por isso alcançou o testemunho de que era justo, dando testemunho de suas ofertas, e morto ainda falava por ela. Nesta outra versão, se lê assim: por fé, Abel ofereceu a Deus, Melquisedeque Lisbete, um sacrifício melhor que o que ofereceu Caim, e por isso Deus declarou justo e aceitou suas ofertas. Portanto, ainda que Abel esteja morto, segue falando por meio de sua fé. É a oferta do Espírito, figura do sacrifício limpo e puro de Abel, que Deus aceita como o único sacrifício de seus filhos, já que provém da mente espiritual criada segundo Deus, Melquisedeque Lisbete, e que é figura do irmão mais novo. Não é assim o sacrifício da mente carnal, figura do sacrifício mau e imundo de Caim, que é figura da mente carnal, que também representa o irmão mais velho. Se notarmos, Abel foi um pastor de ovelhas, figura do sacrifício aceito do grande pastor das ovelhas, Cristo Lisbete, que sabe amar seu próximo, e Caim, que era um lavrador da terra, que é figura dos frutos da carne, a mente carnal, o diabo ou Satanás, que dá como único resultado a morte física. Quando Caim assassinou seu irmão, esse sangue representa o assassinato de Cristo Maria. Por isso está escrito em Hebreus 12:24, a Jesus, Cristo Lisbete, que realizou o novo pacto do homem espiritual, e ao sangue com que fomos purificados, o qual fala mais do que o sangue de Abel. Porque esse sangue, figura do verdadeiro sacrifício, fala mais que o de Abel? Porque o sacrifício de Cristo Lisbete é espiritual e não físico, como o que sofreu Cristo Maria na cruz. Além disso, no primeiro sacrifício, se derramou sangue e de nada serviu,
já que toda essa geração, incluindo a Cristo Maria, se perdeu, não ressuscitou, morreu. No segundo, foi um sacrifício espiritual que proporciona vida eterna, já que é um sacrifício na mente, aroma suave ao pai Melquisedeque. Agora, ao Abel oferecer um sacrifício mais excelente, figura do homem espiritual, foi aceito por Deus Pai e Deus Mãe. Isso resultou que Deus o declarou justo. Esse sacrifício representa a morte da mente carnal. Por isso diz que ainda que Abel, figura do irmão mais novo, o espírito, esteja morto fisicamente, é figura do que morreu a carne, já que a primícia que morre a sua mente carnal, sua fé, segue sendo testemunho para este governo, pois essa é a verdadeira morte que nos dá a promessa da vida eterna, que é por fé, porque cremos. Este sacrifício aceito de Abel representa uma mente limpa, iluminada, onde crucificou suas paixões e desejos, onde já não vivemos nós, não como fez Caim, figura dos que não crucificaram essas paixões e desejos que os levam à sepultura. Por isso Deus Melquisedeque Lisbete não os conhece, não são de seu agrado. E Cristo lhes diz, vocês são filhos de seu pai, o diabo. E lhes encanta fazer as coisas malvadas que ele faz. Explicando tudo o que dissemos anteriormente, vamos olhar este importante verso, Hebreus 11:6. Mas sem fé, Cristo Lisbete, que é a autora e consumadora da fé, é impossível agradar a Deus, Melquisedeque Lisbete, porque é necessário que o que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nesta versão se lê ainda mais claro. Mas não é possível agradar a Deus, Melquisedeque Lisbete, sem ter fé, porque para aproximar-se de Deus, tem que crer que Ele existe e que recompensa aos que o buscam. Por isso, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque o verdadeiro sacrifício tem que estar acompanhado de fé, crer que Ele existe, já que sem santidade ninguém pode ver ao Senhor. Como já se mencionou antes, Abel representa as obras do Espírito, figura das boas ovelhas que foram postas à destra de Deus, e Caim representa as obras carnais, figura dos cabritos maus que foram postos à sua esquerda. A fé tem uma autora e uma consumadora, que é o próprio Messias contemporâneo. Ela é a autora da fé, porque é a primeira a crer firmemente em seu esposo Melquisedeque, já que em suas duas vindas, em meio aos homens, sempre proclamou sua missão, sujeita ao Pai dos Espíritos, em sua mente. Cristo Lisbete nos deu o privilégio de conhecer esta poderosa verdade, nos revelou todo o conhecimento que o Pai lhe deu. Portanto, é por revelação que hoje sabemos que Cristo Lisbete fez seu povo conhecer que ela mesma é o Cordeiro de Deus Pai e que veio para oferecer-se em sacrifício na mente, para fazer morrer o terrenal, ela primeiro e depois toda a descendência espiritual. Ela é autora desse sacrifício em fé, já que teve a plena segurança de receber o que se esperou como promessa, a vida eterna, promessa que os antigos saudaram de longe, além de que esteve convencida da realidade das coisas que não se viam. Isso já se consumou quando ela proclamou sua imortalidade nesses tempos. Cristo Lisbete já recebeu sua glória sendo a primeira mulher imortal, já que é o último Adão que nos justificou diante de Deus Pai, graças ao seu corpo espiritual que foi preparado para o sacrifício vivo. E é sacrifício vivo porque ela nunca verá o sepulcro, e santo porque ela é o único caminho para ver ao Pai. Somente o Cordeiro de Deus, que já tirou o pecado de suas primícias, deu a conhecer o nome do Pai, que é Melquisedeque, quem hoje mora em sua mente e não fora dela. Portanto, Cristo Lisbete é o Cordeiro profetizado. Leamos Levítico 5:6. E apresentará ao Senhor Melquisedeque uma fêmea, Cristo Lisbete, de seus rebanhos, como sacrifício na mente pelo pecado cometido. Graças à aparição pública de Cristo, hoje sabemos que esse cordeiro é uma fêmea, uma mulher que na interpretação profética
foi vilmente vendida por 30 moedas. Podemos ler em Levítico 27:4. No caso de uma mulher, o pagamento será de 30 moedas. É importante mencionar que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Acaso isso tem a ver com o verdadeiro sacrifício de Cristo? Leamos Atos 17, 24 e 25. O Deus Melquisedeque-Lisbete, que fez o mundo e todas as coisas que nele há, é Senhor do céu, da mente espiritual e da terra, mente carnal. Não vive em templos feitos por mãos dos homens, nem necessita que ninguém faça por ele, pois ele é quem dá a todos a vida, o ar e as demais coisas. Tanto nossa mente como nosso corpo são templo e morada do Espírito Santo, da esposa de Deus. Além disso, o que Deus Melquisedeque-Lisbete nos ensina agora é que toda pessoa que ofereça sacrifícios em templos ou edifícios feitos por eles mesmos, tal ação é um sacrifício fálido, fracassado ou errado. Deus só trata com o seu povo em Rei de Salém e jamais tratará com as multidões religiosas e suas crenças. Chame-se estas denominações, escolas de obreiros, seitas, religiões, etc. Assim que tudo o que se ofereça ao seu Deus, chame-se Jeová, Jiré, Adonai, etc. Fica invalidando já que o verdadeiro sacrifício, Cristo, não chegou a eles em forma de imagem ou em doutrina, mas só chegou ao seu povo escolhido como uma mulher, que é a esposa de Deus. A origem do verdadeiro sacrifício vivo e santo é oferecer sempre a Deus, por meio de sua esposa, Jesus Cristo, Cristo Lisbete, louvores, isto é, abrir nossa boca para agradecer por esse ato de amor, já que deu sua vida, negou a si mesma, para que sua semente espiritual alcançasse a vida eterna. É importante sempre recordar que Deus Melquisedeque-Lisbete não trata com carne e sangue, mas que seu interesse é tratar com a criação na mente, que é figura do jardim do Éden e do paraíso. Leamos Atos, capítulo 7, versículo 47 ao 50. Mas foi Salomão quem construiu o templo de Deus. Contudo, Deus Melquisedeque-Lisbete, Altíssimo, não vive em templos feitos pela mão dos homens, mentes que não foram iluminadas e reconciliadas. Como disse o profeta, o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, as mentes de suas primícias que foram reconciliadas. Que tipo de casa construirão para mim, diz o Senhor? Qual será meu lugar de descanso, se eu mesmo fiz todo? Porque existe muita gente, mas suas mentes estão vazias e desordenadas, não foram limpos e purificados para que Deus Melquisedeque-Lisbete possa fazer morada neles. Só o Cristo contemporâneo revelou o verdadeiro sacrifício para que não saiam decepcionados ou frustrados. Como está atualmente toda a religião mundial? E qual é esse sacrifício? Leiamos em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Desta maneira, Deus Melquisedeque-Lisbete fará de vocês, como pedras vivas, um templo espiritual em nossa mente, já que aí mora Deus, um sacerdócio santo, separado para Deus, que por meio de Jesus Cristo, a esposa de Deus, Cristo Lisbete, ofereçam sacrifícios espirituais. Em outras palavras, não são sacrifícios carnais se atirar de joelhos, acender uma vela para rezar a um santo ou pagar uma penitência ou promessa, tampouco matar animais ou fazer ritos de costumes que são tradições humanas. Ou seja, Deus quer de você uma mente limpa, com pensamentos limpos e obras dignas de imitar. E só Cristo Lisbete pode conseguir isso em todo ser humano que busca a Deus de verdade. Aí diz bem claro, são sacrifícios espirituais. E esses só podem se realizar na mente, já que quando fala de espirituais, imediatamente entendemos que isso não tem nada a ver com a carne do ser humano, mas com seu templo mental, que é onde já mora Deus Pai e Deus Mãe. Claro que não moram em todas as pessoas que habitam o planeta Terra,
mas em todas as pessoas que creram na segunda vinda de Cristo, que é uma mulher e se chama Lisbete. Ela é a única opção de vida eterna que a humanidade tem. O chamado é não buscar a salvação espiritual fora dela. Por isso, a religião não tem razão de existir, já que suas interpretações são e foram sempre místicas, exageradas, torcidas, equivocadas e, sobretudo, falsas. A interpretação da Bíblia que a religião faz está baseada na sabedoria humana de homens corruptos de entendimento, torcendo o verdadeiro significado deste livro. Mas Deus Pai, Melquisedeque, já tinha sua própria e verdadeira heroína, sua amada esposa, Cristo Lisbete, que livraria a humanidade das garras da morte, já que primeiro compartilharia com suas primícias a herança da vida eterna ou imortalidade. Herança que jamais puderam nem poderão obsequiar todos os falsos cristos que se levantaram. Essa imortalidade é graças a que Cristo do século XXI sacrificou sua vida por seus amigos, que é a figura de seus filhos espirituais. Ela foi tentada em tudo, se humilhou até o sumo, se fez serva obediente e lhe foi dado um nome que é sobre todo nome, Cristo Lisbete, a esposa de Deus Pai Melquisedeque. Agora leiamos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 10. Tenham vocês, nós, os filhos, a mesma maneira de pensar que teve Cristo Jesus, Lisbete, a esposa de Deus Pai, a qual, ainda sendo de natureza divina, ser Deus Mãe, não insistiu em ser igual a Deus, Melquisedeque, seu esposo, mas pôs de lado o que lhe era próprio, e tomando natureza de serva, nasceu como mulher. E ao apresentar-se em condição de ser humano, humilhou a si mesma, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz em sua mente carnal. Aqui está o grande mistério revelado por Cristo mesma. Com esta explicação cai por terras toda a interpretação teológica atual, já que os teólogos aplicam este verso ao primeiro Cristo, a que morreu assassinada na cruz faz 2000 anos. Essa morte a qual estávamos fazendo referência é somente aplicável à segunda vinda de Cristo Lisbete. Portanto, não é física, senão uma morte na mente, figura da cruz, que é sinônimo de morrer aos desejos da carne. Por isso que todos os humanos morrem, por causa que não têm a informação do Evangelho eterno que só ela prega. Resumindo, podemos dizer que temos evidências que sustentam que o verdadeiro sacrifício é o efetuado pelo último Cristo, Lisbete. Número 1. Foi oferecido uma só vez e para sempre, e foi em sua segunda vinda. Não foi na morte física de sua antecessora, Cristo Maria, faz 2000 anos? Número 2. Com esse único sacrifício, ela nos fez perfeitos. Temos o espírito de vida em nós, que é a imortalidade, algo que nunca se conseguiu em nenhum ser humano antes de hoje. Número 3. As coisas celestiais, as espirituais, necessitam melhores sacrifícios que os feitos com animais. Assim que Cristo Lisbete não entrou no anterior santuário, templo, feito por mãos humanas, que era uma figura do que viria para a sua segunda vinda, que é o santuário, o templo verdadeiro, sua mente, agora entrou no próprio céu, onde se apresenta diante de Deus Pai, que é sua própria mente, ressuscitada e vivificada, imortal, já que são dois em um. No final dos tempos, Cristo Lisbete apareceu publicamente para oferecer-se em sacrifício uma só vez e para sempre, para tirar o pecado, que é dizer ao mundo atual que ela é o Cristo, e que não a rechassem, para que não morram em seus pecados e caminhem ao sepulcro para sempre. Número 4. Para terminar com todo esse engano de querer agradar a Deus com sacrifícios, o próprio Deus Pai preparou como para sua esposa, Cristo Lisbete, para que morresse a herança adâmica, ao diabo, a Satanás, figuras da mente opositora. Ao morrer a tudo que se produz morte, se restituiu a vida no jardim do Éden, onde o homem vivia, sem esconder-se de seu Criador, e havia paz e vida eterna, que é figura do que Deus, Melquisedeque Lisbete, projetou com uma profecia para sua manada pequena, nos últimos tempos, ou seja,
o tempo que sua esposa seria imortal. Esse jardim e esse paraíso são figuras da terra prometida, corpos imortais que tanto buscaram os israelitas no tempo de Moisés por 40 anos, ademais são figuras de uma mente transformada, onde o homem educado com este conhecimento poderá desfrutar da vida eterna sem temor à morte terrenal. Número 5. Hoje Cristo Lisbeth se apresentou publicamente ao mundo, portanto é importantíssimo mencionar que já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma horrenda expectação de juízo. Todos os incrédulos morrerão fisicamente por não atender às palavras de Deus Mãe, que proporcionam a vida eterna. Número 6. Estando já presente Cristo Lisbeth, não devemos esquecer que o verdadeiro sacrifício é fazer o bem, andar na ordem espiritual de Melquisedeque e Lisbeth e de compartilhar com outros o que temos, nossa própria vida, para que esta poderosa palavra corra, porque estes são sacrifícios que agradam a Deus Pai e a Deus Mãe. Amada Mãe e Deus Cristo Lisbeth, tu és o sacrifício aceito como o Cordeiro, que já fez seu sacrifício na mente por nós, seus filhos, sacrifício que é aroma suave e agradável a Deus Pai Melquisedeque. Tu és a esposa de Deus, em quem Deus Pai tem sua complacência. Teus filhos de luz, amadores de tua verdade, que nos deste a promessa de vida eterna, porque cremos que existe e que recompensas aos que te buscam. Luiz Maricela Hermandélia e Enan Andrade. Teu filho, obra de tuas mãos, Héctor de Melquisedeque Lisbeth.